O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a gente acabou de escutar duas situações em que Deus pede e a situação requer uma adesão de fé total, porque são situações que humanamente são impossíveis. Abraão e Sara, seja qual for a contagem da idade deles, né, que no texto bíblico é um pouquinho diferente da nossa, né? Aqui fala Abraão com quase 100 anos, Sara com 90 anos, mas de qualquer maneira os dois já numa idade em que não era mais possível ter filhos. E aqui no Evangelho a situação do leproso. Na época antiga, a lepra era uma doença que não tinha cura. Não se conhecia a origem dela, se sabia que ela era contagiosa, que portanto a pessoa que tinha lepra tinha que ficar longe da comunidade para não contaminar os outros com uma doença que não tinha cura. Então, em ambas situações, só Deus podia realizar algo, podia fazer algo. E nos dois casos se exigiu uma grande fé. Abraão tem fé, apesar de que às vezes a gente sente no texto a fé dele ainda talvez balançando um pouco. Houve uma fraqueza da parte dele, da parte de Sara na fé, porque eles queriam muito ter uma descendência, não conseguiam ter filhos, e lá pelas tantas deixam de esperar, né? Desistem de esperar, perdem a paciência, né? Que a gente volta àquele tema que a gente falou alguns dias, né? Que perguntaram para um padre do deserto, né? Mestre, o que é o pecado? Ele respondeu: o pecado é a pressa, né? Às vezes a gente não sabe esperar e acaba criando situações que sempre envolvem algum tipo de violência, né? E ali Abraão e Sara tinham fraquejado na fé. Sara pediu para Abraão tomar a escrava dela, Agar, e ter um filho com a escrava. Dizendo: já que você não pode ter filhos comigo, tenha um filho com a escrava, com a minha escrava. E como ela é minha escrava, então o filho dela passa a ser meu filho. E esse foi o Ismael, né, o outro filho de Abraão, que ele teve com a escrava Agar. E ele diz, né, eu gostaria que você abençoasse Ismael, como dizendo, considera ele como o filho da promessa. E Deus diz, sim, eu vou abençoar ele, mas ele não é o filho da minha promessa. O filho da minha promessa é aquele
que vai deixar muito claro que foi tudo graça minha. Não houve participação humana, não houve solução humana, não tinha solução nenhuma. Fui eu que dei inteiramente isso como graça, como dom. E na mesma situação, o leproso, a fé do leproso é muito grande, porque todos sabiam que só Deus pode curar a lepra. Era tão extraordinária a cura de uma lepra, que existia até esse rito em que o ex-leproso ia na frente do sacerdote, ia no templo, o sacerdote examinava, via que ele não tinha mais lepra, oferecia um sacrifício em agradecimento pela cura da lepra para Deus, e aí ele era reinserido na comunidade, ele podia voltar a conviver com as outras pessoas, né? Então era um fato tão extraordinário, uma cura de uma lepra, que ela era cercada até por um rito religioso. E esse homem, ele vai diante de alguém que, olhando de fora, você vê apenas um ser humano, mas ele entende pela fé que ali habita Deus, né? Como diz São Paulo, nele habita toda a plenitude da divindade. E essa foi a fé do leproso. Então, se tu queres, tu tens o poder de me curar, né? Ele nem sequer ele fala a Jesus como um profeta. As pessoas diziam para os profetas: pede a Deus por mim, né? Pede a Deus por mim que Ele me cure. O leproso não diz isso para Jesus, não diz você peça a Deus, né? A grande diferença entre Cristo e os profetas é essa: o profeta, antes do milagre, ele pede a Deus com humildade. E Jesus nunca pede nada, ele diz: eu te digo, eu te ordeno, eu quero. Então, essa é a grande diferença. E aqui Jesus diz isso, né? Eu quero. O leproso diz: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me curar. Jesus: eu quero, fica limpo. E naquele instante ele fica curado. Essas leituras nos ajudam a gente meditar a nossa fé, nos perguntar como é que vai a nossa fé. Às vezes se fala um pouquinho assim de a diferença entre a fé e a vida, mas a gente tinha que ir um pouquinho mais a fundo e se perguntar: será que o que a gente vê no mundo, o que a gente vê na vida, nas pessoas, é uma diferença, uma incoerência entre a fé e a vida, ou é simplesmente uma falta de fé? Porque uma coisa é você aceitar teoricamente algo, né? Outra coisa é você viver aquilo, né? Então, o aceitar teórico das coisas não é a fé. A fé realmente é a adesão, é um ato integral, é um ato de todo o teu ser, uma adesão de todo o teu ser a Deus. Essa é a fé. E então a gente vê muitas pessoas que se perguntam, você pergunta: você crê em Deus? Sim, acredito em Deus. Mas é uma crença, quase que mais que uma crença, é uma opinião, né? Uma opinião que fica só na teoria, porque na vida da pessoa Deus não entra, não faz parte do esquema da vida, não faz parte do dia a dia, não faz parte das escolhas, não faz parte de nenhum caminho da pessoa. E aqui a gente vê dois casos onde a ação de Deus se torna visível, se torna palpável, passa a fazer parte da vida da pessoa, da história de vida de uma pessoa. Então ali a gente diz: aqui aconteceu a fé. Vamos pedir nessa Eucaristia que Jesus
aumente a nossa fé para que a gente também possa dizer para Ele, em todas as situações da nossa vida, né? Senhor, Tu tens o poder de fazer por mim aquilo que só Deus pode fazer, né? Porque essa é a minha fé, e a minha fé abre a porta, né, para que você faça na minha vida tudo aquilo, né, que o Teu amor, que a Tua misericórdia te levam a fazer.